Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Peguem a ferramenta caneta, como eu tinha dito, e vamos criar um contorno em volta desse objeto. Se for necessário, aumenta um pouco aqui, ó, a visualização ali, o zoom para 100, e aproxima utilizando a barra de espaço para que você consiga posicionar de forma correta o objeto ali. Não precisa pegar 100% perfeito o contorno dele, mas não faça isso aqui, ó, não deixa nenhum pedaço desse contorno para fora, ó. Como ali, por exemplo, um pedaço da pata dele. Não pode. Pegue 100% o objeto para que o efeito, né, se dê aí em 100%. Então pode pegar até um pouquinho para fora dele aqui, ó. Não tem problema não. Pode criar vários pontos, mas vai circulando o objeto. Eu vou fazer até de forma rápida para não ficar maçante a aula aqui, ó. Mas faz aí circulando o objeto de forma que você pegue 100% dele. Não tem problema nesse caso pegar um pouco do fundo. Até mesmo porque nós temos um fundo em uma única cor, né? E aqui o ideal é você aplicar uma remoção nele, criar uma outra camada de fundo. Eu vou explicar isso ali para que fique bem legal esse efeito aqui de desintegração. Então, eu vou mandar aqui o recorte em volta dele, né? Se você não quiser aqui, ó, dá Ctrl Z se você errar, faz um pouco mais próximo. Não precisa ser 100% exato, mas faz um pouquinho mais próximo. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Ok. Beleza. Tendo feito o contorno do lado aí em volta do objeto que você quer que desintegre, ele cria uma máscara dele, ó, como você pode ver aqui, como já foi explicado aí também no módulo introdutório, no módulo inicial. Tendo criado essa máscara, basta eu aplicar o efeito aqui das partículas. O único problema é o seguinte: a partir desse momento, ó, o que vai acontecer? O fundo vai sumir, porque a única coisa que aparece na camada onde eu crio o objeto de máscara é o contorno que eu fiz. Então o interessante aqui agora é nós aplicarmos um outro fundo nele. Poderia ser um fundo exatamente da mesma cor deste anterior, né? Não tem problema aí. Então vamos criar em camada novo, sólido, e vamos trabalhar com um fundo desta mesma cor. Aqui nós temos o conta-gotas, ó, que pode trabalhar uma captura de cor para gente. Então vou clicar sobre ele, vou clicar sobre essa tonalidade verde e pronto. O meu sólido foi criado com aquela mesma cor. Só que esse sólido, eu quero que ele fique embaixo de todas as camadas. Então, eu vou levar ele para o fundo. Ó. Isso significa que quando chegar aqui e aplicar a máscara, o meu fundo continua igual. Ó lá, ó. Perfeito. Ó, sem problema algum. Ok. Tendo feito isso, eu poderia até remover esse fundo aqui. Ó. Se você quiser trabalhar 100% com o mesmo fundo, porque pode ter diferença, igual tem aqui, na luminosidade dele. Ó. Percebam aqui que a luminosidade do fundo, ó lá, ó, tá diferente. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar, né, os efeitos que eu já mostrei para vocês no módulo anterior para a gente remover esse fundo aqui do vídeo. Né? Como? Selecionando a camada dele e aplicando aqui em efeitos que trabalhem com isso aí. Nós temos aqui, né, os efeitos de simulação, como eu tinha dito, e aqui dentro desse efeito de simulação nós temos o que nós vamos utilizar, que é o efeito de partícula. Cada efeito ele fica separado por categorias, então é muito importante vocês acostumarem a trabalhar com essas categorias e guardar essas categorias para que vocês consigam de forma fácil encontrar o efeito a ser aplicado. Esse efeito, um dos efeitos, na verdade, para remoção de fundo, que eu até tinha mostrado, é esse efeito de máscara. Ele se chama Keylight 1.2. Existem vários outros aqui que nós podemos trabalhar também dentro do After Effects. Eu vou clicar no olhinho só para remover, ocultar a visualização dessa camada de fundo que nós criamos do sólido. E aqui em Screen Color, você clica sobre o conta-gotas e clica sobre a cor que você quer remover. Lembrando que ele remove se ela for, né, um fundo ali de mesma cor ou de cor semelhante. Tem essa pequena diferença aí. Então, vou deixar ele removido, ó, perfeito. Agora eu estou totalmente aqui sem fundo. Beleza, posso simplesmente voltar a habilitar a minha camada do sólido no fundo. Ó. E aí eu não tenho aquela diferença brusca entre uma e outra, porque passa a ser o mesmo fundo. Tendo feito isso, vamos para o efeito de simulação. Deixa eu posicionar aqui a agulha bem no início dessa camada de partículas e vamos aqui então para os efeitos. Em simulação eu já tinha ensinado vocês a utilizarem aqui um efeito que foi o Scatterize. Nós temos outros, tá joia? Outros aqui que geram partículas. Vamos colocar, por exemplo, esse Pixel Poly. Esse Pixel Poly ele é bem interessante, porém você vai definir aqui, ó, um tempo onde ele vai começar e onde ele vai terminar. Eu quero que ele comece exatamente onde está a minha agulha, que é no início dessa camada partículas. Então eu posso criar um keyframe dele aqui,
arrastar a linha do tempo e criar um keyframe no final, é simplesmente mudar esses valores. Nós vamos fazer isso na próxima aula. Na próxima aula também eu vou ensinar vocês a configurarem esse efeito aqui do Pixel Poly.